Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre os meios de cultura e sua utilização no laboratório de microbiologia. Será que esses meios de cultura têm diferenças marcantes entre si ou são todos iguais? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Começaremos o nosso vídeo fazendo um breve histórico do desenvolvimento dos meios de cultura. Foi Louis Pasteur que, em 1860, utilizou pela primeira vez um meio de cultura que permitiu o crescimento de bactérias em laboratório. O meio, extremamente simples, era composto por extratos de leveduras, açúcar e sais de amônio. Em meio a tantas descobertas, uma nova revolução ocorreu: o surgimento da placa de Petri, que, desenvolvida por Julius Richard Petri em 1887, possibilitou a multiplicação das formulações de meios de cultura que agora podiam ser facilmente testadas e avaliadas a fim de se estabelecer o melhor ambiente nutricional para cada tipo de micro-organismo. Os meios de cultura consistem em uma associação qualitativa e quantitativa de substâncias que fornecem os nutrientes necessários para o desenvolvimento de micro-organismos fora do seu meio natural, ou seja, no laboratório. Importante, além dos nutrientes, que obviamente são fundamentais, é preciso também respeitar as condições ambientais favoráveis, tais como pH, pressão osmótica, umidade, temperatura e atmosfera quando se pretende cultivar micro-organismos. De maneira que, para que o crescimento microbiano seja bem-sucedido, atenção, as mesmas condições, sejam nutricionais ou ambientais, encontradas pelos micro-organismos no seu ciclo natural, devem e precisam ser replicadas em laboratório. Bem, os meios de cultura podem ser divididos em duas grandes classes: os chamados meios definidos e meios complexos. Os meios definidos são aqueles preparados pela adição de, atenção, quantidades precisas de compostos químicos à água destilada. Portanto, a composição química exata desses meios, seja qualitativa ou quantitativa, são conhecidas. Já nos meios complexos, o conhecimento da sua composição exata, atenção, não é essencial para o desenvolvimento dos micro-organismos. Esses meios empregam componentes de origem animal ou vegetal, como, por exemplo, extratos de carne e de leveduras, que, por serem comercializados na forma desidratada, necessitam apenas de hidratação para originar o meio de cultura. Um ponto importante que devemos considerar é a consistência que os meios de cultura podem apresentar. Assim, de acordo com o seu estado físico, os meios podem ser classificados em sólidos, semissólidos e líquidos. Os meios de cultura sólidos são aqueles que, na sua formulação, contêm os chamados agentes solidificantes, como, por exemplo, atenção, o agar. Esses meios são utilizados quando se pretende isolar colônias de bactérias. Os meios de cultura semissólidos são assim denominados por apresentarem uma quantidade pequena de agar na sua formulação, fornecendo uma consistência intermediária. São utilizados quando se pretende verificar a motilidade bacteriana.
Já os meios de cultura líquidos, também conhecidos como caldos, são aqueles que, por não utilizarem um agente solidificante, são acondicionados em tubos de ensaio. São utilizados quando se pretende, atenção, estimular o crescimento das bactérias. Agora, falaremos sobre a aplicação dos meios de cultura. De acordo com a sua finalidade, os meios de cultura podem ser classificados em meios de enriquecimento, meios diferenciais, meios seletivos, meios de identificação e meios cromogênicos. Os meios de enriquecimento são geralmente líquidos, de composição, obviamente, rica em nutrientes, com a finalidade de permitir que as bactérias contidas em uma amostra clínica aumente em número. Os meios diferenciais são aqueles capazes de conferir características especiais às colônias de bactéria que, em condições normais, seriam idênticas. Esses meios possuem, na sua formulação, determinadas substâncias que permitem diferenciar, ainda que de maneira presuntiva, certas bactérias, principalmente através de mudança da cor de suas colônias. Os meios seletivos são aqueles cujas características impedem o crescimento de certos micro-organismos, permitindo apenas o crescimento de outros. Muitas vezes, a seletividade do meio depende da adição de algum composto inibidor das bactérias indesejáveis. Meios de identificação, também conhecidos como IAL, sigla de Instituto Adolf Lutz, esses meios foram elaborados principalmente para a triagem de enterobactérias, sendo constituídos pelas seguintes provas bioquímicas: motilidade da bactéria pela turvação da lisina, lisina descarboxilase, fermentação da glicose, fermentação da sacarose, produção de gás sulfídrico, produção de gás, utilização do aminoácido L-triptofano, hidrólise da ureia e formação de indol. Meios cromogênicos. O seu princípio está relacionado à utilização de substratos cromogênicos característicos para cada tipo de patógeno, sendo o cultivo distinguível a olho nu por sua diferenciação baseado nas cores. Agora veja, para satisfazer as exigências nutricionais que os micro-organismos apresentam, vários são os meios de cultura utilizados em um laboratório de microbiologia. Dentre esses meios, destacaremos agar nutriente. É um meio que apresenta várias aplicações e pode ser utilizado na análise de água, de alimentos e leite, como também para o cultivo preliminar das amostras submetidas a exames bacteriológicos e isolamento de organismos para culturas puras. Agar-sangue. De coloração vermelha opaca, o agar-sangue oferece ótimas condições de crescimento para a maioria dos micro-organismos. A conservação dos eritrócitos favorece a formação de halos de hemólise nítidos bastante úteis para a diferenciação de streptococcus e estafilococcus. Agar Salmonella shigella, por possuir componentes que inibem os micro-organismos gram-positivos, o meio SS permite isolar espécies de Salmonella e Shigella em amostras de fezes, alimentos e água, sendo a presença desses micro-organismos evidenciada pela formação de colônias de cor negra. Agar chocolate. O agar chocolate é amplamente utilizado no cultivo de micro-organismos exigentes, embora cresçam neste meio quase todos os tipos de bactérias. Agar McConkey é um meio de cultura utilizado quando se pretende selecionar bacilos gram-negativos e verificar a fermentação ou não da lactose.
A presença na sua formulação de cristal de violeta permite a inibição do crescimento dos micro-organismos gram-positivos, especialmente os enterococos e os estafilococos. Agar-manitol é um meio de cultura bastante utilizado quando se pretende o isolamento da bactéria Staphylococcus aureus em amostras biológicas, tais como urina, secreções e feridas, e também na indústria alimentícia. Agar-Miller-Hinton é um meio de cultura utilizado para a realização do teste de sensibilidade aos antimicrobianos pelo método de discodifusão, também conhecido como o antibiograma. Para saber mais sobre essa prova, vou deixar o card aqui em cima. Caldo BHI. O caldo BHI, sigla de Brain Heart Infusion ou infusão de cérebro-coração, é um meio que permite o cultivo de diversas bactérias, podendo ser utilizados na preparação de inóculo para a prova de antibiograma e para o teste do crescimento bacteriano em temperatura próxima aos 37 graus Celsius. E para terminar, vamos falar um pouquinho do agar saburô. Esse meio de cultura é constituído por nutrientes que favorecem o crescimento de diversos fungos, de maneira especial de cândida e fungos filamentosos, particularmente aqueles associados a infecções superficiais. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais!